Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, de 9 a 10. Você quer que o ano de 2025 seja um ano abençoado? Amém? Só que existem coisas que a gente precisa resolver na nossa vida, para que seja abençoado. Tem coisa que trava a bênção de Deus na nossa vida, esse mover de Deus, esse santificar de Deus. Então hoje a gente vai quebrar isso aqui em nome de Jesus, para que tudo flua nesse ano de 2025. Eu já quero aproveitar aqui, nem pedir permissão do pastor Cláudio, e eu sei que você está fazendo um pedido aí para esse ano. Eu fiz os pedidos da congregação, e esse final de semana, amanhã eu vou estar saindo, e eu vou para um lugar que tem montes, eu vou tirar um tempo de oração lá, e vou estar levando, pastor Cláudio, os pedidos de oração do povo lá para orar, e vou queimar lá, fazer um tempo de oração. Caso vocês queiram, eu posso levar os pedidos de hoje, né? Então o povo quiser preencher aí, entregar aí depois, e o pastor Cláudio me entregar, eu já levo e já oro. Não sei qual o propósito e o projeto de vocês, mas se quiser, a gente pode fazer isso. Os sonhos. É os sonhos, a gente queima e fala assim: Senhor, está subindo aí no teu altar como fumaça. Aleluia. O texto diz assim, olha: Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes clamou ao Deus de Israel: abençoe-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livra-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Vou falar 1, 2, 3 e você fala a última frase ali, ó. A oração dele, ele fez uma oração: Senhor, o Senhor podia me abençoar, o Senhor podia me prosperar, o Senhor podia ir comigo, o Senhor podia me guardar. E o texto diz, 1, 2, 3, e Deus fez o quê? Deus atendeu o seu pedido. Queridos, por que esse menino tem um nome de Jabes? A palavra Jabes significa dor e sofrimento. E por que a mãe dele dá esse nome a ele? Porque no dia do parto, naquela época, quem fazia o parto eram as parteiras, não tinha médico, não tinha hospital. E conforme o texto, ela sentiu muitas dores, e ela deu esse nome a ele, dizendo: todas as vezes que alguém te chamar, você vai lembrar da dor que você me causou. Eu tenho certeza que a mãe não fez isso conscientemente, mas inconscientemente ela amaldiçoou o filho. E ele começa a perceber que aquilo que aconteceu lá atrás estava trazendo muitas dores na vida dele, estava amarrando a vida dele, estava prendendo a vida dele. Você sabia que o passado pode nos influenciar mais do que gostaríamos? Há dores no nosso passado que às vezes a gente não consegue superar. Existem coisas que aconteceu comigo, que aconteceu com você, que às vezes você não consegue superar. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, isso está sempre batendo a sua porta. De alguma forma, você está sempre se lembrando. Há feridas na alma que demoram a sarar. Há traumas que se recusam a ir embora. E se levanta como um fantasma para nos atormentar. E era essa a dor desse menino. Era uma vida de dor e sofrimento. E ele tem essa percepção: alguma coisa está dando errado. Por que a minha vida não prospera? Por que a minha vida não vai para frente? Por que eu não prospero? Por que eu não sou abençoado? Porque tudo está errado na minha vida? Porque alguma coisa aconteceu na minha história. Aquilo que amarra a nossa vida muitas vezes pode ser alguma coisa que alguém fez conosco, ou pode ser alguma coisa que nós mesmos fizemos conosco. Eu conheci a história de um pastor, que esse pastor, ele foi estudar no seminário, e ele ainda era seminarista, e ele tinha uma namorada. E o que aconteceu com esse moço? Ele tinha namorado um dia, esse moço teve relação sexual com a namorada dele, e ela engravidou. O que ele fez? Ele ficou quieto, porque se ele tivesse contado,
a igreja que o mandou o traria de volta. E aí ele ficou quieto. E aí o que aconteceu? A vida passou, ele depois casou com essa moça, e ele percebeu que a vida dele ficou amarrada, a vida dele financeira ficou amarrada. Irmãos, nada prosperava na vida dele, nada, tudo amarrado na vida dele. Ele comprava um trem, quebrava, ele conseguia um negócio, quebrava, tudo, nada, ele ganhava bem, a vida dele não prosperava. E um dia ele procurou alguém e disse assim: o que está acontecendo comigo? Nada vai para frente, a minha vida está amarrada. E aí, ele falou assim: alguma coisa aconteceu com você? E ele contou essa história. Ele contou que quando ele era seminarista, a noiva dele tinha ficado grávida, e ele pagou do dinheiro dele, para que ela fizesse um aborto. O que ele fez? Ele usou o dinheiro dele, para abortar uma criança. Isso tem muitos anos. O que aquilo fez na época? Na época aquilo amarrou as finanças dele. E aí quando ele confessou, quando ele entendeu que era aquilo, aquilo destravou a vida dele, pediu perdão a Deus, pediu perdão à esposa dele, a vida dele restaurou. Então tem coisas, queridos, coisas que a gente faz, decisões que a gente toma que pode amarrar a nossa vida. Então a primeira coisa que você precisa entender, e eu preciso entender: eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou aquilo que eu estou dizendo que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então, até quando o que aconteceu comigo vai determinar como eu devo viver? Até quando? Então não é o que fizeram comigo, não é o que eu fiz comigo, não são as decisões que eu tomei. Agora, o que eu vou fazer a partir de hoje com o que eu fiz ou com o que fizeram comigo? E a Bíblia diz que esse moço, Jabes, ele foi mais nobre que os irmãos dele, porque ele percebeu que alguma coisa estava amarrando a vida dele, e não foi por culpa dele. E talvez a mãe nem fez conscientemente, mas de alguma forma a vida dele foi amarrada, a vida dele foi amaldiçoada. Você quer ver um dos traumas muito comum? Olha só, isso é muito comum. Às vezes quando uma menina, antes de casar, essa menina está namorando e essa menina vai engravida. E aí a primeira coisa que ela faz, ela rejeita a criança. Por quê? Porque ela não quer o filho, porque ela não queria engravidar. Aí ela chora, ela tem que contar para os pais, e os pais falam: por que você fez isso? Por que você tomou essa decisão? Olha o que você fez. Então ela acaba meio que rejeitando essa criança no ventre. E muitas vezes essa criança nasce com um trauma. Querida, as nossas palavras têm poder. Se você tiver que falar alguma coisa, fale palavras abençoadoras sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então repreenda tudo aquilo que não é bênção na sua vida. Então esse moço percebe que alguma coisa deu errado. Então o texto diz que ele disse assim: é o meu nome, é esse nome que está amarrando a minha vida. E a Bíblia diz que ele foi mais nobre, porque ele reagiu a essa situação, e ele superou esses traumas. Então qual a primeira coisa que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi clamar pela bênção de Deus. Tomara que o Senhor me abençoe. Ao invés desse moço olhar para o retrovisor, ferido pelas lembranças do passado, Jabes olhou para o alto e rogou a bênção de Deus. Esse moço não se conforma com o caos. Ele sacudiu o jugo do passado. Ele entende que a sua vida não precisa ser uma jornada de dor, mas uma caminhada sobre a bênção de Deus. Esse moço entende, irmãos, que ele não pode mudar o que aconteceu. A gente não pode mudar o que aconteceu. Não tem como você mudar. Então não tem como a gente chorar por aquilo que aconteceu, porque não vai mudar. Eu não posso mudar o que aconteceu na minha história, mas eu também não posso me tornar prisioneiro do que aconteceu.
Eu preciso pegar o que aconteceu e colocar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor podia me abençoar, eu não me abençoei, a minha mãe não me abençoou, o meu pai não me abençoou, a minha vida é uma vida de dores, a minha vida é uma vida de traumas, a minha vida é uma vida de decisões que eu não deveria ter tomado, mas nessa noite eu me coloco diante do Senhor e te peço: Senhor, me abençoe. Você podia dizer: Senhor, abençoa a minha vida. Fale para Deus: Senhor, abençoa a minha vida. Todas as vezes que eu peço a Deus para abençoar a minha vida, Ele transforma maldição em bênção, Ele transforma tristeza em alegria, doença em cura. Então a primeira coisa que esse moço faz é abençoar a vida dele, diz: Senhor, me abençoa. Queridos, tem muita gente deixando de viver o presente por causa das amarras do passado. Gente que levanta monumento à sua dor. Domingo à noite eu falei sobre Noemi. Trocou de nome para se lembrar da sua dor. O nome dela, Noemi. Um dia ela saiu de Belém e foi para Moabe por causa da crise. E lá, ao invés de encontrar a bênção, encontrou a morte. O marido morreu, os filhos morreram. Ela volta de lá indignada. E quando ela volta, e aí a cidade, as pessoas veem ela voltando e dizem assim: olha, Noemi voltou, Noemi voltou. Ela diz assim: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque Deus, ela usou essa frase, irmão, no original diz assim: Deus desgraçou com a minha vida. Essa mulher, ela culpa os outros, essa mulher culpa Deus. Às vezes a nossa dor é tão grande que a gente não consegue entender e a gente culpa Deus, a gente culpa todo mundo por causa da nossa dor. Essa mulher, ela quer ser lembrada pela dor dela. Queridos, a gente não pode morar no passado. O passado, ele precisa ficar no passado. É como Jacó, que quando acha que o filho dele, José, morreu, a Bíblia diz que a família vai para consolar. Ele diz assim: eu não quero ser consolado. Sabe o que ele diz? Eu quero descer à sepultura chorando pelo meu filho. Eu fui convidado para um casamento alguns anos atrás. E esse casamento, irmãos, casamento bonito, imagina um casamento feito à tarde, lindo, lindo casamento. Foram poucos casamentos que eu vi tão bonito daquele jeito, muito organizado. Tinha uma equipe tocando, uma banda tocando, um pastor com uma palavra maravilhosa. Aí eu via assim, mas muito bonito o casamento. Mas há uma semana atrás, a avó da noiva tinha falecido. E o sonho daquela senhora era estar no casamento. Mas há uma semana atrás ela tinha falecido. E aí o casamento estava muito feliz, muito bom, e começou a entrar todo mundo. Entrou os meninos e foram entrando, e entrou a noiva, e aquela alegria, e de repente, uma pessoa entra com um porta-retrato daquela senhora. Irmãos, o ambiente mudou na hora. Aquela alegria se transformou em choro. As pessoas começaram a chorar de ver o porta-retrato da avó entrando, daquela mulher que já tinha partido. As pessoas começaram a chorar, perdeu a paz, perdeu a alegria. Sabe por quê? Porque tem coisas que tem que ficar no passado, tem coisas que você não tem que trazer para o presente, irmão. Ah, pastor, eu vou esquecer de quem já partiu. Não estou dizendo isso. Mas você não tem que andar com foto na carteira. Você não tem que encher de foto na sua casa de gente que já partiu. Pastor, eu faço. Irmãos, eu respeito o que você faz. Mas, por exemplo, eu tinha uma moça na minha igreja que toda noite, ela tinha perdido a mãe dela, tinha 3 anos, toda noite a mãe dela aparecia para ela. Essa mulher ficou apavorada, essa mulher não dormia sozinha. Essa mulher ficou traumatizada. Ela falou: pastor, por favor, vai orar lá em casa. Vai orar lá em casa. E eu fui na casa dela.
Cheguei lá, Simone, a mulher, um ambiente pesado, uma tristeza, uma angústia. E ela falou assim, pastor, eu não consigo dormir à noite. A minha mãe aparece na porta, minha mãe, irmãos, quem já partiu não volta mais. Não volta mais. E aí, quando eu fui olhando assim, tinha várias fotos da mãe dela com ela. Eu falei assim, a questão é essas fotos aí, ó. Sabe por que você não deixa? Você não enterrou sua mãe. Você tem que enterrar sua mãe. Tem que lembrar de sua mãe com amor, mas você tem que ir para frente. Você tem que ir para frente. Eu falei com ela assim, pega essas fotos, guarda. Quando você estiver bem, você pode olhar, não tem problema, eu olho. Às vezes eu vejo foto da minha mãe, eu vejo foto do meu pai, vejo foto do meu irmão, mas eu demorei muito tempo para ver, mas não fico expondo, porque isso me traz dor. E aí ela pegou e guardou aquelas fotos. Irmãos, eu fiz uma oração lá, nunca mais aquela imagem, aquela coisa apareceu para ela. Nunca mais, sabe por quê? Porque ela enterrou a mãe dela. Então tem coisas, queridos, que tem que ficar no passado. Todas as vezes que você traz aquilo que deveria ficar no passado para o presente, isso traz dor. Você lembra da mulher de Ló? A Bíblia diz que eles estavam num lugar terrível, num lugar de dor, num lugar de tristeza. E aí Deus tira essa família de lá e fala para a mulher assim, não olhe para trás. Não olhe para trás. Você tem que ir para frente. E a Bíblia diz que a mulher fez o quê? Olhou para trás. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Alguns estudiosos dizem que ela não olhou para trás, ela voltou para o passado. Ela voltou para aquele lugar e quando desceram aquele fogo que estava destruindo a cidade, ela foi morta por aquilo ali. Então, porque ela voltou para trás, porque ela se virou para trás, porque ela voltou para o passado dela, ela arrebentou com a casa dela, arrebentou com a família dela, irmãos, ela acabou com a vida dela, acabou com a família dela. Lá na frente você vai ver Ló e as filhas se arrebentando, por quê? Porque a mulher olhou para trás. Quando você olha para trás, você se arrebenta. Eu falei de um texto na Bíblia, que fala que não é bom pegar vinho novo e colocar em odres velhos. O que eram odres? Odre era uma bolsa de couro que você colocava o vinho. Então, se você pegasse o vinho novo, você tinha que colocar em odres novos. Porque se você colocasse no odre velho, a fermentação do vinho, quando ele fermentava ali dentro, a estrutura do odre velho não aguentava e se arrebentava. Então a Bíblia diz, não pegue o vinho novo e coloque em odres velhos, senão você vai perder o vinho novo. Então tem muita gente pegando o novo e colocando no velho. E aí, queridos, você perde o novo. Deus quer te abençoar, Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas você está perdendo o melhor de Deus, você não está vivendo aquilo que você deveria viver, porque você está preso a coisas que aconteceram na sua vida. Fala assim, eu preciso olhar para frente. Você precisa olhar para frente. Eu me lembro que eu comprei uma moto, e foi a primeira moto que eu comprei, e aí eu coloquei na garagem, do lado do carro assim, uma moto bonita, novinha assim, o cara era o único dono, o cara era tão enjoado com a moto, pastor Cláudio, que ele só usava essa moto para sair. Quando ele foi me vender a moto, ele falou assim, ó, você vai usar essa moto para trabalho? Eu falei assim, não, porque se for, nem te vendo. Ah, doido, né? Aí, o cara não passa, se chover, você não andava com a moto, mas novinha. Irmãos, foi a primeira moto que eu comprei, para você ter uma ideia. As primeiras noites eu botei a moto na minha sala. Botei nem na garagem. Né? Ai, ficava olhando aquela moto. Aí depois passou aquele momento, botei na garagem. Aí eu subindo com o carro assim na garagem, fiquei olhando assim, fiquei olhando para a moto assim, bati na parede, quase quebrei o carro. Por quê? Eu fiquei olhando para o lado. Porque eu fiquei olhando para trás, eu quase arrebentei com o carro. Então, irmãos, às vezes você se machuca porque você está olhando para o lado. Um dia, eu andando na rua, pastor, andando na rua, alguém me chamou, ei Jonas, quando eu olhei, eu caí dentro do bueiro.
eu quase quebrei a perna. Sabe por quê? Porque eu olhei para trás. Na maioria das vezes que a gente olha para trás, dependendo do que, a gente pode se machucar, irmãos. Você pode se ferir. Então nós precisamos olhar para frente. Por que a galinha, qualquer um hipnotiza a galinha? Já viu o finado Gugu Liberato? Ele hipnotizava a galinha. Você lembra da galinha? Você não lembra disso não, irmão? Quem que já comprou galinha viva? Quem que já carregou galinha na bicicleta? O pai mandava você comprar galinha viva. Vocês meninos sabem o que é isso não? Isso é bom demais. Hoje não tem mais isso, nós espenávamos as galinhas. Você já fez isso, Simone? Para, não, você é da minha época. Não, irmão, eu era criança, meu pai mandava nós comprar galinha. A gente ia na vendinha, comprava galinha amarrada com barbante e trazia, e aí minha mãe esquentava a água e despenava a galinha. Despenava a galinha, e assim, era uma luta, né? E eu fico vendo, gente, a vida da galinha é uma vida muito infeliz. A galinha tem tudo para voar. Por que ela não voa? Ela tem asas, mas não voa. Por que ela não vai embora? Sabe por quê? Porque a galinha tem olhos laterais. Galinha não olha para frente. A galinha olha para os lados. E o final da galinha é morrer no prato. Então, querido, a gente não é galinha, a gente é águia, amém? A gente tem que ter olhos frontais. A águia olha para frente, irmão. Você não tem que olhar para as suas circunstâncias, você tem que olhar para frente. A águia olha para frente. Você nunca vai ver, dificilmente você vai ver uma águia em cativeiro. Se ela tiver que ficar sem a perna, ela fica, mas ela não aceita cativeiro. Ela olha para frente, ela olha para cima. Assim que eu tenho que ser, assim que você tem que ser. Devemos levantar os nossos olhos e buscar um tempo novo da parte de Deus para nós. Então, esse ano de 2025 é tempo de se voltar para Deus. É tempo de recomeçar. Então a primeira coisa que ele pediu, Senhor, o Senhor podia me abençoar. O Senhor podia me abençoar. A segunda coisa que ele pediu, o Senhor podia me prosperar, o Senhor podia alargar as minhas fronteiras. Esse moço, ele quer prosperidade. Ele não se encolhe diante de um passado de dor, mas ele olha para frente e avança com ousadia. Eu quero prosperidade. Esse moço é um homem de farol alto. Lembra da galinha? Farol alto. Olha para frente como águia. Você tem que olhar para frente, irmão. Um dia eu fiz um teste com a galinha. Isso é impossível que galinha não voa. Eu subi assim no terceiro andar de uma casa e soltei a galinha lá de cima. Assim, vai galinha, vai galinha. Você acha que ela voou? Quem já viu uma galinha passando voando aí? Você já viu? Você nunca vai ver. Porque galinha não voa. Porque os olhos são laterais. Está olhando sempre o lado. Está olhando sempre o que aconteceu. Está olhando sempre a circunstância. Irmão, você quer prosperar? Você quer viver um tempo novo? Você tem que olhar para frente. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para o que está acontecendo. Olhe para frente. Não o que fizeram com você. Não o que você fez com você. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. Olhe para frente, creia. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o dono do ouro, da prata. Diga, Senhor, eu preciso ir para frente, eu preciso crescer, eu preciso prosperar, eu não posso ficar preso, eu não posso ficar amarrado nessa vida. O Senhor podia me prosperar. Em terceiro lugar, ele clamou pela proteção de Deus. Ele disse assim: o Senhor precisa me proteger. E disse assim: que o Senhor me preserve do mal, de modo que me não sobrevenha aflição. Esse moço entende que a vida é cheia de perigos. Irmãos, a gente está cercado de perigo. Então a gente precisa do quê? Da proteção de Deus. Davi tinha tanta certeza que no Salmo 23, 4 ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Quem te protege é Deus, quem te guarda é Deus, irmãos.
Você e eu precisamos entender que é só Deus que nos protege. Você precisa pedir o Senhor para te proteger. Você precisa pedir o Senhor para te guardar. Eu tenho uma irmã que ela fez uma segunda cirurgia do coração. E nessa segunda cirurgia do coração que ela fez, o médico falou assim: só tem que andar todo dia, mas só tem que sair um pouquinho de casa e andar. E na época que ela fez a cirurgia do coração, lá onde eu morei muitos anos, hoje eu não moro mais lá, mas a igreja é lá, e há muitos anos atrás, irmãos, você via porco, galinha, cachorro, boi e vaca na rua. Tinha um cara lá, um fazendeiro, os bois dele ficavam tudo na rua. Fugiu um boi, e aí minha irmã saiu com meu pai e com 3 sobrinhos meus. Aí minha irmã deu azar e saiu, acho que com uma roupa vermelha. Aquele vermelhão no meio da rua. De tarde, irmãos. E lá, se você for lá no bairro, lá tem várias torres. De repente, uma vaca olhou para minha irmã de lá assim, ó, irmãos. Ela passou o pé assim, ó, e partiu para cima da minha irmã. O que você faria, irmão, se você estivesse com ela? Fala para mim. Você falava assim: vamos morrer junto. Pergunta para a pessoa do celular: o que você faria? Ela não pode correr, irmão, ela andar devagarzinho. O que você ia fazer? Você ia deixar ela sozinha? Você acredita que o meu pai correu? Correu meu pai, correu meus 2 sobrinhos e subiram na torre, uma distância daqui no irmão ali, ó. Aí ficaram gritando para ela: vem Ruth, vem Ruth. E como, irmão? Primeiro que ela estava andando e a vaca está vindo. E aí, no medo, você trava. Não é assim? Minha irmã travou. E eles estão lá: vem Ruth, vem Ruth. Tipo assim, não é melhor morrer um do que 4? Podia pelo menos chamar. E eu abro um. Às vezes quem nos fere é as pessoas mais perto de nós. Às vezes quem você acha que vai te abençoar, não vai te abençoar. Às vezes quem você acha que vai te proteger, não vai te proteger. Quem te guarda e quem te protege é Deus, irmão. Você está entendendo? Às vezes você coloca a sua confiança em quem está perto de você. Olha, você de novo olhando para o lado. Às vezes a gente coloca a nossa confiança naquilo que está à nossa volta, como a galinha olhando para o lado. Não tem que olhar para o lado, tem que confiar em Deus, olhar para Deus. Irmãos, a vaca está vindo. E quando a minha irmã viu que não tinha mais o que fazer, ela estendeu a mão, olhou para a vaca. Eu não sei como é que ela teve força de olhar para a vaca. Eu acho que eu arranjava forças onde não tinha e corria, irmão. Ela olhou para a vaca olhou para ela, e a vaca está vindo. Ela olhou para a vaca e disse assim: para, em nome de Jesus. Irmãos, a vaca travou assim, daqui ali, ó. Os 4 pneus no chão. E a vaca ficou meio bobada, e saiu assim, ó. Você está entendendo? Quem te guarda é Deus, irmão. Quem te protege é Deus. Você tem que entender isso. A minha filha tinha uns 3 meses. Irmãos, imagina uma menina que chorava. Ela tem hoje 15 anos. Imagina um menino que chorava de noite. Minha filha chorou um ano, chorou de noite. A gente não tinha paz com aquela menina. Minha mulher ficou tão traumatizada, ó, que ela não quis ter mais filho, por causa do choro da minha filha. Médico nenhum descobriu o choro daquela menina. Depois, Deus trouxe no coração dela que era um refluxo interno que ela tinha. E nem os médicos sabiam. Irmãos, a gente saía de meia-noite, 1 hora da manhã, com a menina correndo, chorando, para a casa de vizinho para nos ajudar. E um dia essa menina novinha chorando, ó, a menina chorava tanto,
que eu tinha que vigiar minha mulher. Eu tinha medo da irmã de jogar a menina pela janela. Aí, irmão, a pessoa está tão assim, a mulher está mal, e o menino gritando. Eu vigiava. Hoje ela sabe disso, né? Mas na época eu não falei, né? Por que você está aqui? Não, estou te ajudando. Irmãos, um dia a menina gritando. Minha mulher pegou um remédio assim, e foi na boca dela e botou o remédio, para ela melhorar. Ela engasgou com o remédio. E aí, a menina começou a morrer na nossa frente. Irmãos, ela ficou roxa, e a irmã começou a gritar, e assim, chamar quem? Não dá tempo. Irmãos, ela parou de respirar, que ela engasgou, ela começou a morrer na nossa frente. E eu fiz de tudo, e a menina não voltava, roxeou e começou a morrer mesmo. E minha casa no segundo andar, assim, eu peguei a menina, fui na janela, fui assim numa varandinha que tinha, estendi ela para o céu, e falei: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, faz um milagre. Imediatamente a menina voltou. Quem guarda é Deus, quem protege é Deus. Por isso, querido, você tem que pedir a bênção de Deus, a proteção de Deus, porque Ele é o único que pode nos guardar, Ele é o único que pode nos proteger. Então esse moço, ele pede o que? A bênção de Deus, ele pede a prosperidade de Deus, ele pede a proteção de Deus. Em último lugar, ele clamou pela presença de Deus, e ele diz assim, que seja comigo a tua mão. Ele faz igual Moisés. Lembra de Moisés? Teve um momento na história de Moisés, que Deus estava bravo demais com o povo, e Deus disse assim: Moisés, eu não vou com o povo. Moisés, eu vou mandar um anjo à frente, mas eu não vou com o povo. Sabe o que Moisés falou? Eu não quero anjo, eu quero a sua presença. Se o senhor não for, só pode matar, gente. O senhor me mata aqui, mas eu não dou um passo sem a sua presença. Irmãos, esse é o segredo de um ano abençoado, de uma vida abençoada, de uma vida próspera. Jabes não quer apenas a bênção de Deus, ele quer sobretudo o Deus da bênção. O doador é mais importante do que as dádivas de Deus. O abençoador é mais importante do que a bênção de Deus. Esse moço, ele anseia pela presença de Deus. Ele é como o salmista, que diz assim: leve-me às águas tranquilas, porque se você for sozinho, se eu for sozinho, a gente vai para as lutas, a gente vai para as tempestades. Por isso que a gente precisa que Deus nos conduza, irmãos, que Ele nos levará a lugares tranquilos. Ele sabia que somente a presença de Deus poderia reverter o quadro sombrio da vida dele. O que você precisa, o que eu preciso, é a presença de Deus. Eu estava indo para Vila Velha há uns anos atrás, e a minha filha já tinha uns 7, 8 anos, e a minha mulher, por causa dessa questão, ela disse: eu não quero mais ter filho. E acabou que a gente não teve mesmo. E eu queria um menino. E aí a gente, passando assim, eu vi um moço carregando puxando aqueles carrinhos de papelão, não tem? E o moço puxando, o moço sem camisa, estava meio frio, e um garotinho só de calção, sem camisa também, em cima do carrinho, brincando em cima daquele carrinho de papelão. E aí, irmãos, eu pensando comigo, olha só, pensei comigo assim, ó. Se esse menino podia ser meu, né? Estou querendo tanto menino, né? Falei, se esse menino fosse meu, pensei, ele não estava em cima desse carrinho aí. Olha só, no meio do asfalto, arriscando, esse pai é doido. Eu pensei, esse pai é doido. Arriscando, esse menino estaria, olha só, um frio desse, um menino sem camisa. Eu pensei assim, possivelmente ele nem deve comer muito bem. Eu poderia dar o melhor para ele. Poderia dar uma comida melhor para ele. Esse menino ia estar andando nesse carrinho de papelão, ia estar andando num carro. Pensei comigo, dar uma boa escola. E eu fui pensando um monte de coisas.
Aí Deus falou comigo assim: faz essa proposta para o menino, pergunta o menino, fala com ele, tudo que você está falando aí no seu pensamento, fala para o menino que você vai dar para ele. Você acha que ele vai querer? Eu falei assim: acho que não. E Deus falou comigo: claro que não, porque o tudo sem o pai dele não é nada, mas o nada com o pai dele é tudo. Você entendeu? O tudo sem o pai não é nada, mas o nada com o pai é tudo. O que eu preciso, o que você precisa, é da presença de Deus, é da manifestação de Deus na minha e na sua vida, querido. Nós passamos a nossa vida inteira lendo o Salmo 23 de forma errada. A gente diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente fala assim: o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. Irmãos, está errado, no original não é isso. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Esse é o original. O Senhor é o meu pastor, não preciso de nada. O que ele está dizendo? Se o Senhor é o meu pastor, Ele substitui todas as coisas que me faltam. Então o que eu preciso, o que você precisa é da presença de Deus. Senhor, eu preciso da sua presença, porque a presença de Deus abençoa a minha e a sua vida. A presença de Deus transforma maldição em bênção. A presença de Deus transforma a tristeza em alegria. E você poderia me dizer: mas pastor, eu não estou tão feliz assim. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, não diz? Mas quantas vezes você dormiu triste e acordou triste? Mas o texto não está dizendo que ao amanhecer vem alegria, não é isso que ele está dizendo. O texto está dizendo a primeira coisa, que a nossa vida é feita de alegria e de tristeza. A primeira coisa é essa. A segunda coisa, está dizendo, sabe o quê? Que em meio à tristeza você pode se alegrar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Em meio à tristeza você pode se alegrar, porque a presença de Deus é alegria. O evangelho que você abraçou é boa nova de grande alegria. Você pode não estar alegre, mas você é alegre, porque o Senhor é com você. Eu não sei, querido, o que causou tristeza e angústia em você. Eu não sei. Você está debaixo de uma promessa de Deus. Tristeza na sua vida tem tempo de acabar, porque é uma promessa. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A presença de Deus traz alegria, a presença de Deus traz bênção, a presença de Deus traz proteção. A breve, mas intensa biografia de Jabes termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você pode ficar de pé? A gente consegue cantar uma canção? Como Jabes, queridos, como Jabes, eu e você podemos superar as dores do passado. São decisões tomadas por você hoje que quebram as correntes que te prendem. Olhe para o céu, e é do céu que vai brotar a sua cura. A palavra de Deus hoje é não olhar para os lados, é não olhar para trás, é olhar para os céus, e é dos céus que vai brotar a nossa cura, a minha cura, a sua cura. Tem uma parte no capítulo 15 de Gênesis, da vida de Abraão, que ele está mal para caramba, porque ele não tinha filhos. E Deus percebeu que ele estava dentro de uma tenda, e Deus o tira de lá, e fala para Abraão assim: Abraão, sai desse lugar. Tirou ele daquele lugar de dor, e falou assim: olhe para os céus, e comece a contar as estrelas. Você consegue contar estrelas, irmãos? Você não consegue? Então se não consegue, por que Deus está mandando contar? Porque enquanto você estiver olhando para o céu, você não vai estar olhando para aquilo que está à sua volta. É tempo de olhar para os céus, é tempo de olhar para Deus, e crer no sobrenatural, e crer no milagre de Deus para a sua vida, querido.
queria que você cantasse essa canção. Não sei a canção que o pastor escolheu, mas essa canção vai ser como uma oração na sua vida. Tudo pode passar, Vai. teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Diga a ele, diga a ele. Eis-me aqui. Diga a ele, eu estou aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Arabaxei. Faça essa canção uma oração. Diga, eu coloco diante do Senhor agora todas as minhas dores, Senhor. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Pode todo mundo te abandonar, Jesus jamais te abandona. Sempre há de existir um Novo novo amanhã preparado pra mim. Pra mim, eu me rendo aos teus pés, és tudo O que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus, eis-me aqui. Queria te convidar a fazer essa oração que Jabes fez. Eu quero crer, irmãos. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquilo que Ele fez ontem, Ele faz hoje. Ele curou ontem, Ele cura hoje. Ele ressuscitou ontem, Ele ressuscita hoje. E Ele deixou essa breve biografia de Jabes para dar exemplo para mim, para você, para dizer que assim como Ele abençoou Jabes, Ele pode nos abençoar. Existem dores na minha e na sua vida que ninguém sabe, só a gente, Deus. Eu quero te convidar a você fazer essa oração. Você vai orar comigo, diga assim: Senhor Jesus, assim como Jabes, eu preciso da sua bênção. O Senhor podia, Senhor, me abençoar. Fala assim: em algum momento na minha vida, algo deu errado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu queria que o Senhor me abençoasse, porque a sua bênção joga por terra toda palavra contrária. Diga assim: independente do que aconteceu na minha vida, na minha história, sobre a bênção de Deus, tudo agora cai por terra. Eu declaro que nessa noite a bênção do Senhor está curando todas as minhas dores, está transformando maldição em bênção, doença em cura, tristeza em alegria, me prosperar. Eu quero prosperar, Senhor. Eu quero prosperar em tudo na minha vida financeira,
na minha vida emocional, na minha vida espiritual. Eu quero prosperar, Senhor, em tudo. Me alargue as fronteiras, Senhor. Fala assim: esse ano eu quero viver um novo tempo, um novo momento. Eu quero ir para frente, Senhor. Eu não olharei para trás, eu não olharei para os lados, eu irei para frente. Me guarde, Senhor. Me livre do mal, me livre das artimanhas, das setas do inferno. Me livre de tudo aquilo que se levantou contra mim. Me livre de assalto, me livre de acidente, me livre de enfermidade, Senhor. Me livre, Senhor, do homem mau. Me livre das artimanhas e setas do inferno. E que a tua presença seja comigo. Eu preciso do Senhor. Eu não quero dar um passo sem a tua presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. Eu preciso, Senhor, da sua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queria que você sentasse só um pouquinho para você descansar. Eu quero fazer o último ato agora, para a gente orar. Enquanto o pastor Anderson continua cantando a canção, eu queria convidar os obreiros aqui à frente. Cadê os obreiros? Eu tinha um menino na nossa igreja, semana, ele é caminhoneiro, ele casou, ele tem filhos, ele está bem. Semana a Emane falou com ele. Esse menino, ele começou lá na nossa igreja, pequenininho. Irmãos, a mãe dele tem 4 filhos. Um filho de cada mãe, de cada pai diferente. A mãe dele às vezes levava homens para dentro da casa dele. Imagina um menino que não sabia nem quem era o pai dele. Irmãos, menino cheio de dores, cheio de dores. E às vezes chorava. Nós fizemos um encontro de criança. E na época ele era um pré-adolescente. A mãe dele não foi. A mãe dele não mandou uma cartinha para ele. Você não sabe o quanto aquilo machucou ele. E um dia, ele estava saindo da igreja. E ele começou a chorar. Em casa ele estava chorando por causa das dores dele. E ele falou assim com o Senhor: Senhor, eu estou tão mal. Eu não tenho pai. Eu não tenho pai. O pai que eu tenho é o Senhor. Eu queria tanto que o Senhor me abraçasse. Eu queria tanto receber um abraço do Senhor. Porque eu não tenho um pai para me abraçar. E dos pais ele chorava. E nesse dia ele chegou na igreja. E ele saiu de casa falando isso para Deus. Ele sentou assim na frente. E Deus falou comigo na hora da mensagem: você vai convidar todas as pessoas para ir na frente. Você vai colocar um homem lá na frente. Você vai colocar uma mulher lá na frente. E você vai pedir às pessoas para virem e abraçarem as pessoas. E ali vai ser o meu abraço. Deus fez aquilo por causa dele. E quando eu falei isso, eu falei assim: irmãos, eu estou aqui para te dar um abraço. É como se o próprio Deus estivesse te abraçando. Essas meninas vão estar te abraçando, como se o próprio Deus estivesse te abraçando. Aí ele caiu em lágrimas. E naquela noite ele foi curado da dor de não ter pai. Ali Deus restaurou a paternidade dele. Você não tem que chamar Deus de pai.
Na realidade, você tem que chamar Deus de Pai, para que Ele cure você. E nessa noite é uma noite de cura, essa tarde. E assim como Deus curou aquele moço, nessa noite Deus pode curar você. Eu queria que as irmãs ficassem aqui. Você não precisa falar nada. Enquanto estiver cantando, eu queria que tivesse uma certa distância. Você vai sair do seu lugar, você vai ficar em pé. Eu não sei se foi um pai, se foi uma mãe, mas elas vão estar representando Deus aqui, representando Deus. Eu quero profetizar e declarar, queridos, que esse abraço vai curar você. Assim como aquele moço foi curado, você pode ser curado nessa tarde. Você pode ser curado, você pode ser sarado agora. É como se fosse o abraço de Deus, é como se fosse o toque de Deus, sarando você. Você pode ficar em pé. Enquanto o pastor vai estar cantando, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui. Eu vou estar aqui, o pastor Cláudio vai estar aqui. Se você tiver algum homem aqui, quiser receber um abraço nosso, você pode vir também. Enquanto a gente canta, você vem e sai do seu lugar. É o abraço de ser curado agora. É um abraço de ser sarado agora. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Seja abraçado pelo Senhor nessa tarde, em nome de Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração